Bom, eu tinha errado no final do outro vídeo, dizendo que era República, mas não, República já foi, já até dei. Hoje, agora, nesse momento, né, nessa sequência aí, pela roupinha dá pra ver que é a mesma hora, né? Eu fiz os três na mesma hora, mesmo momento. Eu vou pegar a aula que vai ser hoje, mais tarde, daqui a pouco, daqui a uma hora, né? Estamos no dia 20/7, hoje é uma segunda-feira, e o papo vai ser Comuna de Paris, encerrando o que seria a matéria do segundo ano do ensino médio. E a partir da semana que vem eu vou entrar já no último bloco, que é o terceiro ano, que é o que mais cai realmente no Enem. Bom, Comuna de Paris, o que, que foi isso e o que, que aconteceu? Bom, quando a gente falou da Revolução Industrial, a gente falou do quanto era pesado a vida do trabalhador, do quanto foi, né, muito barra pesada o século XIX, quando você tem a chegada de novas tecnologias, nova forma, né, formato econômico, que é o capitalismo. Nós vimos que esse capitalismo ele é competitivo entre pessoas, entre nações, entre empresas. É uma coisa muito doida, né? E ele gera dentro do seu bojo o que faz o capitalismo realmente existir, andar e ser o capitalismo é a relação desigual aonde nós trabalhadores entramos com a nossa força de trabalho e o burguês, né, entra com os meios de produção. Os burgueses são muito em menor número, portanto, eles concentram muito mais riqueza, e nós, enquanto não possuindo, não donos, né, da força, não donos dos meios de produção, a gente só tem a nossa força de trabalho para vender e eles compram a nossa força de trabalho pelo preço que eles querem, que é o que a gente chama de salário. Aí nós já vimos tudo, vimos como é que essa discrepância acontece, o que, que é a mais-valia, que é, né, o trabalho executado e não remunerado. E vimos também os choques que isso deu na Inglaterra. Aí a gente viu o cartismo, a gente viu o ludismo, a gente viu a questão do Marx, a gente viu, né, em outras localidades o 1º de março, que acontece em Nova York em 1870, quando uma série de trabalhadores vão fazer greve, a polícia baixa bala mesmo, bala de verdade. Matou uma cacetada, e aí no ano seguinte foi até que virou feriado. A gente também sabe, né, da data 8 de março, que aconteceu na cidade, também nos Estados Unidos, na Califórnia, quando um grupo de mulheres de uma fábrica de tecido faz uma greve no dia 8 de março de 1872, e o patrão muito puto manda, né, elas ocuparam a fábrica, né, então o patrão muito puto consegue prendê-las em um determinado setor da fábrica, taca fogo e mata mais de 120 mulheres queimadas nessa baixaria. E aí deu origem, né, em 1822, foi sacramentado o Dia Internacional da Mulher por conta disso. Então a gente sabe que essa relação do trabalhador explorado que só tem a força de trabalho para vender contra o burguês que tem os meios de produção, ela é muito desigual, mas ela em todo momento ela gera choque. E a gente também sabe, né, a gente também falou do Marx, a gente sabe que em 1860 o Marx escreveu um livro, né, o primeiro livro, né, dele, um manual, né, que ele chama de Manifesto do Partido Comunista. Depois ele vai escrevendo um monte de outras coisas. Eu mandei o vídeo aí para vocês, eu acho que vocês viram a vida do Marx. E baseado no primeiro, nesse livro, né, no manual, né, do Marx, esse pequeno livro, esse livro é muito pequenininho, o Manifesto é um livro muito pequenininho, baseado no Manifesto, mas não só no Manifesto, tá? Porque a Comuna de Paris não foi uma experiência comunista, ela foi um pouco mais do que isso, porque ao mesmo tempo que o Marx circulou pela França, no momento da Comuna ele não estava mais, ele já estava na Alemanha, o Bakunin e o Proudhon, que também eram perseguidos políticos na Rússia. O Proudhon, francês, e o Bakunin, refugiado político, né, russo, refugiado político na França, eles deixaram, né, o Bakunin estava vivo, ainda estava na França quando aconteceu a Comuna, eles deixaram aí também pitadas do anarquismo, né, e a briga que vai ter
com a ideia do Marx de ter um Estado centrado, com todas as características de Estado, e uma autogestão, que é o que pregava o Proudhon e o Bakunin. E o que vai ser a Comuna de Paris? A Comuna de Paris vai ser a primeira, né, experiência da união dessas ideias. A Comuna, ela é a primeira tentativa de implementar um governo popular socialista, mas com uma dose cavalar de anarquismo. E a Comuna vai durar, né, infelizmente, somente 90 dias, 3 meses. Por uma série de motivos, né? Vai ter vários erros. Os comunardos, eles não vão se armar, eles queriam só ficar ali em Paris, se estendeu para Lyon, para Marseille, mas eles não tiveram um cuidado de sacramentar essa ideia por toda a França. E outro erro que eles também cometeram, né? Eles acabaram deixando a burguesia muito solta, mas isso a gente vai ver mais para o final. Tá? Então, de 18 de março a 28 de maio de 1871, a cidade de Paris sofreu um revertério enorme, que se chamou, né, que chegou para ir para o mundo, né, para a história, entrou para a história como o nome de Comuna de Paris. Qual é o contexto que se dá esse levante, esse ato de rebeldia dos trabalhadores? Bom, a França tinha se metido numa guerra com a Prússia, né, que hoje a gente conhece como Alemanha. Essa guerra começou em 1870, terminou em 1871. A gente vai chamar também essa guerra de última das guerras românticas, é que a gente pode chamar a guerra de alguma coisa romântica. Por quê? Porque esse é o último conflito entre duas nações que tem um campo de batalha fora do eixo urbano. Só são os dois exércitos que se batem. A população civil, ela não sofre o efeito da guerra na carne, morrendo junto, né? Morrendo, sendo atacada. A população civil era sempre poupada. Claro que ela vai sofrer, porque com qualquer tipo de guerra vai destrambelhar a economia. E isso é fato. Só que a próxima guerra que a gente vai ter, que é a Primeira Guerra Mundial, 1914, ela já muda completamente de foco. Ela não tem mais campo de batalha determinado, porque com um avião você vai ter bomba para tudo que é lado. Então a Guerra Franco-Prussiana é a nossa última guerra nos modelos de guerra entre países, mas uma guerra controlada. Por quê? Porque não se tinha um avião ainda, porque as batalhas vão ser ainda muito na questão, né, da baioneta. Você vai ter o canhão, mas o canhão é complicadíssimo para manusear, enfim. Então você tem aí uma série de restrições. A Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver mais para frente, ela já tem todo um aparato tecnológico e aí vai ser um outro modelo de guerra. Então a Guerra Franco-Prussiana, ela acontece entre 1870 e 1871. A guerra é perdida pela França, né? A Prússia, a Prússia até aproveita a Guerra Franco-Prussiana para se unificar e virar a Alemanha, na figura do Otto Bismarck, que foi o grande general da Guerra Franco-Prussiana. Então, nesse contexto, a França perde a guerra. Nesse período, a França é uma república. A França foi império, a França foi monarquia, depois a França foi napoleônica, mas agora Napoleão já morreu, né? Agora a gente está numa primeira república francesa. E o presidente Albert Thierry assina uma rendição muito desfavorável para a França, porque ele também queria muito acabar com a guerra, porque já não tinha mais como manter a guerra. O exército francês estava tomando cacete em cima de cacete, então ele assinou qualquer porcaria para a guerra acabar, mas uma porcaria que colocou a França numa desvantagem muito grande, né? E numa humilhação também muito grande, porque o Bismarck fez questão de assinar a rendição da França no Palácio de Versailles, que é o palco, né, da Revolução Francesa. Então foi uma humilhação do cacete. E o que a França perde? A França perde a rica região de Alsácia-Lorena, grande produtora de carvão. Carvão é a fonte energética da época. Não que o carvão tenha deixado de ser fonte energética, mas, né, depois que chegou o petróleo, a energia elétrica e outras quinquilharias,
o carvão perdeu o status que ele tinha nessa época aí. Então, a região de Alsácia-Lorena, ela passa a ser, né, alemã. E aí, olha só, gente, a Guerra Franco-Prussiana é um ganchão para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Ela tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial. Paris fica, dentro do acordo, né, que o Thierry assinou, Paris fica cercada pelo exército prussiano, então toda a movimentação dentro da cidade é vigiada pelo exército prussiano, que é um horror, porque, pô, já perdi a guerra, tá bom, tchau, tchau e benção. Mas não, agora eu vou ficar o resto da minha vida dizendo amém para alemão, pô, sacanagem, né? Então isso gerou também um grande desconforto. Agora, chave de cadeia mesmo, né, o gancho principal para o levante da comuna foi a precarização dos já precarizados. A classe trabalhadora ela já está com tudo, ela já tem todas as derrotas do mundo na conta dela. E ainda bota uma derrota de greve. Então, aumento no valor, no preço dos alimentos, que não acompanha o valor dos salários, uma humilhação horrorosa, um desgaste horroroso. E isso gera um mal-estar enorme com o presidente Thierry. Isso leva a um levante que começa no início de março, um levante popular, que acaba, né, no dia 18 de março, ele acaba derrubando o governo, e derruba o governo com a união, né, dos grupos jacobinos. Jacobinos é aquele pessoal lá da Revolução Francesa, aquele que mandava para a guilhotina. Os socialistas, né, o Partido Socialista, o Partido Comunista, e os anarquistas. Então, a união dessas três diretrizes de esquerda, que tem lá suas diferenças, mas naquele momento conseguiram se unir, deram cara para um novo modelo de governo que se sucedeu à queda do governo burguês. Só que eles só derrubaram o governo burguês. Eles não prenderam, eles não executaram, eles não fizeram a lição de casa direito. Então, isso é um problema, porque a burguesia, nesses 3 meses aí, a burguesia vai estar se reorganizando com todo o dinheiro do mundo, com todo o aparato militar do mundo. Então, a gente já sabe que maio vai dar merda. Bom, chegamos ao poder, né? O tão sonhado poder popular acontece, é a comuna. E como é que a comuna vai se constituir? De cara, ela não tem um líder, né? Por isso que ela também não tem esse viés comunista, porque todo viés comunista, né, pressupõe-se ter um líder, um exército, um estado, né? E a comuna não fez isso. Tá? Então, a comuna ela tem um governo que é constituído, que é um conselho de comunardes, ou seja, nada é decidido por uma pessoa só. Todas as demandas são debatidas, discutidas, e elas acontecem de maneira muito da horizontal, ou seja, todo mundo dá seus pitacos. Parece que é coisa muito complicada, mas não é não, tá, gente? Isso é uma questão de boa vontade. Que eu acho que hoje, com o avanço do capitalismo, vai ficar cada vez mais difícil a gente ter essa horizontalidade nas discussões e nos debates. Isso é claro do anarquismo, né? O anarquismo ele não prega de jeito nenhum poder centralizado na mão de ninguém. No anarquismo tudo é debatido, tudo é discutido e tudo é feito por todo mundo. Por isso que o nome é anarquismo, por isso que também chamado de autogestão. Bom, as principais decisões tomadas em comum acordo aí por esse grupo, né, pelo grupo dos comunardes, foi o controle de preço de alimento, ampliação dos prazos de pagamento de aluguel, criação de um salário mínimo que não existia, né? O salário era pago à revelia, né? O patrão decidia que 18 horas de trabalho ia valer 50 centavos, ia valer 50 centavos e acabou. A melhoria das condições de habitação, né? Muito. Paris é uma das cidades muito, mas muitos. Cabeça de porco, né? E detalhe, quando a gente chegar mais para frente, no Rio de Janeiro, de Pereira Passos, é justamente a reforma que a cidade de Paris vai fazer depois da comuna, porque as ruas de Paris eram muito estreitas, isso ajudou muito na formação e no controle da cidade, e com muitas casas comunitárias, muita cabeça de porco, né? Então,
muitos cortiços. Então, quando Pereira Passa, aqui no iniciozinho do século XX, chegar, né, virar prefeito do Rio de Janeiro, ele vai tentar acabar com isso, porque o Rio de Janeiro tinha tudo, só que infelizmente não aconteceu, mas o Rio de Janeiro tinha todas as condições de ter tido aí um levante e ter virado uma comuna, pela sua posição geográfica, pela forma com que as ruas eram organizadas, estreitas, fácil de você montar uma barricada, né? Então, Pereira Passos percebeu isso, né? E isso foi um grande avanço aqui para a comuna, a formação da cidade de Paris, né? Por ela ser feita de muitas ruas estreitas e com muitos casebres, isso foi preponderante até para que ajudar a comuna a ganhar, né? A se manter, a derrubar o poder, porque a comuna não ganhou, né? Ela só derrubou o poder e ficou 3 meses, né? Não se organizou direito e dançou. Bom, mas nesse momento que a comuna está aí, né, bombando, você tem melhorias de condição de habitação, melhoria, né, medidas de proteção aos desempregados, um Estado laico, a separação total da igreja e do Estado, que é uma das coisas que é principal, né? Qualquer coisa que você queira fazer, você tem que separar religião do Estado. Religião é religião, política é política, e uma coisa não pode se meter na outra, né? Ah, mas o pastor pode ser deputado? Poder pode, né? Mas se ele é pastor, ele que vai lá pastorear. Deixa o deputado ser outra coisa, né? Mas fábricas administradas pelos operários, né, que é o que a gente chama de autogestão. A fábrica agora não tem mais dono, todo mundo que nela trabalha, que nela produz é o dono dela. Isso acaba fatalmente com a mais-valia. E também no serviço público, também autogerenciado, né, autogerido pelos próprios funcionários públicos. E uma inovação, que essa inovação que a comuna trouxe ficou, né? O Estado depois burguês francês não desmontou, que é o ensino gratuito para todos. Então a comuna está aí, né, nesses 90 dias com essa linha de formação e de pensamento, né, tudo muito discutido entre todos, um viés bem democrático anarquista. Só que, como eu falei antes, né, se ficou muito em Paris, não se combateu a burguesia, só se derrubou a burguesia, mas não se combateu a burguesia. E nos 3 meses, a burguesia se reorganizou. Os que a gente vai chamar de girondinos lá na Revolução Francesa, né? Eles agora estão muito bem centrados, porque depois da Revolução Francesa, todo o momento do Napoleão e depois no primeiro reinado, no segundo reinado, na primeira república, esses caras estão ganhando dinheiro. E, infelizmente, não se ganhou também as Forças Armadas. O soldado precarizado, ferradaço, que ficou tudo lá, tudo estrupiado, né? Lá na Guerra Franco-Prussiana, ele não foi ganho pelos comunardos. Então, você continua deixando um exército e também, né, soldados, mesmo que fudidos, precarizadíssimos, achando que são importantes para a nação. E foi em cima, né, dessa bobeira, que a comuna deu uma bobeira violenta, porque ela não trouxe para si os soldados precarizados da Guerra Franco-Prussiana, ela não conseguiu, ela não se interessou também em chamar as forças de segurança, né, as polícia, né, para conversar com a polícia às vezes é meio difícil, mas eles não trouxeram. E com isso, a burguesia se reorganizou e no final, né, no final de 3 meses, no dia 18 de maio, na verdade a última batalha aconteceu no dia 18 de maio, mas a partir da segunda semana de maio já começou a ter vários ataques aos comunardos, que se garantiram com as barricadas, né, utilizando as ruas estreitas, mas com menos arma, com menos munição, com menos tudo. Então, no dia 18 de maio de 1871, a comuna é totalmente derrubada, totalmente derrotada e não foi poupada a vida de ninguém. Só sobreviveu a comuna quem conseguiu fugir, porque a ordem foi execução em massa, em série, e de mulher, e de criança, e de velho, e não tem papo.
era comunardo, morre. Isso tem uma razão, tá, gente? Quando você tem um levante desse, quando um determinado grupo da população conhece, tem acesso a esse tipo de liberdade de conquista, fica muito difícil você botar cabresto neles de novo. Quando a gente falou de quilombo, e eu falei para vocês que o quilombo dos Palmares tinha que definitivamente ser varrido da terra, porque se não dava para fazer uma negociação com um grupo grande de negros que tinham arma, sabiam manusear arma, né? E estava de pé de igualdade com os brancos. Então, esse grupo vai ser sempre uma grande ameaça. E é o que vai acontecer também na França, né? Os comunardos, quem foi comunardo, se ficar vivo, vai manter essa porra dessa ideia, dessa chama acesa, e daqui a pouco vai ter merda. Então é melhor extirpar o mal pela raiz. Extirpar o mal pela raiz significa a execução sumária de todos que se envolveram com a Comuna de Paris, independente se é mulher, se é criança, se é homem, se é velho. Tá bom? O recado, né, que a burguesia francesa deu ao final da Comuna foi muito claro: não se levante porque nós somos mais fortes. Isso aí é bastante discutível, né? Porque a gente, depois na Rússia não foi bem assim, depois em outros lugares não foi bem assim, mas isso é papo para daqui a pouco, né? A partir da próxima semana, volto a lembrar, a gente entra nos conteúdos do terceiro ano, que aí sim são os conteúdos que mais caem no Enem, e a gente vai conhecer outros modelos de tentativa ou com sucesso ou não de socialismo pelo mundo, tá bom, gente? Então, até a próxima.